Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa 7ª unidade. Nós vamos falar sobre colocação pronominal. E temos dois objetivos, um deles é identificar os pronomes oblíquos átonos e os tônicos, e também rever as regras de utilização dos sinais de pontuação. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Vamos relembrar, né? Por que eles são chamados átonos? Porque eles não são precedidos de preposição, ou seja, eles possuem uma acentuação tônica fraca, ou seja, todas as vezes que nós vamos pronunciá-los, a gente não fala com tanta intensidade, né, com essa tonicidade. E quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, o, a, lhe, nos, vos, os, as e o lhes. Beleza? E sempre correspondendo aos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. A gente precisa seguir algumas regrinhas para saber quando que nós vamos utilizar esses pronomes átonos, né, juntamente com os verbos. A gente chama isso de colocação pronominal, ou seja, onde é que nós vamos colocar estes pronomes. E aí vamos ter 3 regrinhas: ênclise, mesóclise e próclise. A ênclise é quando o pronome átono, né, esse pronome, ele vem depois do verbo, beleza? Então, por exemplo, dê-me uma caneta, por favor. Ou seja, o me, né, que é esse pronome átono, ele vai vir no final do verbo. Hoje vejo-a melhor. Ou seja, o azinho, que é um pronome átono, ele vai vir no final do verbo. A mesóclise. Mesóclise lembra meio, né? Então, o pronome átono, ele vai vir entre o verbo, no meio do verbo. Por exemplo, dar-te-ei um presente. Ou seja, darei um presente a ti, se a gente for pensar assim. Mas ele vai ficar no meio do verbo. A gente quebra o verbo ao meio e a gente coloca esse pronome. Encontrá-lo-ia, se fosse possível. Ou seja, encontraria ele, né? Se fosse possível, mas a gente quebra o verbo no meio e coloca. E normalmente, quando que a gente vai usar a mesóclise? Quando os verbos estiverem no futuro do presente ou no futuro do pretérito. A próclise, lembra o quê? Pró, antes, né? Então, ele sempre vai ser posto antes do verbo. E quando que nós vamos usar essa próclise? Quando tiver pronomes relativos, né? Antes de pronomes relativos, depois, né, de pronomes relativos, depois de pronomes interrogativos, depois de conjunções subordinativas ou de palavras que indicam negação. Então, por exemplo, vem a palavra de negação, o pronome e aí vem o verbo, tá bom? Porque esse pronome vai vir antes do verbo, por isso que nós vamos usar essa próclise. Temos também os pronomes chamados pronomes oblíquos tônicos, né? Eles são sempre precedidos de preposição. Geralmente são as preposições a, para, de e com. E aí, qual vai ser a relação? Por exemplo, primeira pessoa do singular, eu. Então, vai ser o mim e o comigo. Segunda pessoa do singular, tu, ti e contigo. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? Então, vai ser ele ou ela também. Primeira pessoa do plural, nós, vai ser nós conosco. Segunda pessoa do plural, vós convosco. E terceira pessoa do plural, eles ou elas, do mesmo jeito que é nos pronomes pessoais. Os pronomes reflexivos, por que eles são reflexivos, né? Eles podem indicar que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. Ou seja, é só a gente pensar nessa questão do reflexo do espelho, né? Eu vejo e me vejo ao mesmo tempo. Então, a primeira pessoa do singular, sou eu, vai ser me ou mim, né? Segunda pessoa do singular vai ser te ou ti. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, né? Que vai ser se, si ou o consigo. Primeira pessoa do plural, nós vai ficar nos, beleza? Segunda pessoa do plural, vós, vos. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, se, si, consigo. E aí, chegamos aí nas pontuações. E as pontuações, elas são divididas em 2 grupos. Nós vamos ter aquelas que vão marcar pausas, né? Que é a vírgula, o ponto e vírgula ou o ponto final. E também aqueles que podem marcar a melodia, né? A entonação, onde é que nós vamos colocar esses pontos esses sinais de pontuação.
dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência, aspas, parênteses, colchetes ou o travessão. Sinais que marcam as pausas, por exemplo, a vírgula. Ela vai marcar uma pequena pausa na leitura. Quando que nós vamos usar obrigatoriamente essa vírgula? Para isolar um vocativo, ou seja, chamando alguém, para isolar um aposto, né, quando a gente está explicando algo que já foi dito anteriormente, para isolar nomes de localidades em data, por exemplo, Brasília, 1º de novembro de 2019, por exemplo. Para isolar sim, não, que indicam respostas, sim, irei à festa. Não, não irei à festa. Para isolar termos compostos sem conectivos, ou seja, Pedro, Paulo, Maria, João e José chegaram tarde. Para isolar o polissíndeto, né, que é a repetição de uma conjunção. Para isolar expressões explicativas. Para isolar conjunções coordenativas, isolar zeugmas, orações coordenadas, orações intercaladas, orações subordinadas adverbiais também. E facultativamente, nós podemos isolar um adjunto adverbial, né? Ou seja, ontem, vírgula, estive aqui. Ou então, ontem estive aqui. E quando é proibido o uso da vírgula? Para separar sujeito e o verbo da oração, verbos e os objetos da oração, verbo e o agente da passiva, ou um complemento nominal e o seu regente. Beleza? Então, a gente tem as regras obrigatórias do uso da vírgula, facultativas e as proibitivas. Ponto e vírgula. Quando que nós vamos usar esse ponto e vírgula? Ele vai indicar uma pausa maior que a vírgula e menor que a do ponto. Por exemplo, um deles, por exemplo, achava-se há 8 anos na Europa. 3 trabalhavam em São Paulo. Um era serventuário no Recife, outro tabelião em comarca do interior. Ou seja, eu não indico uma pausa tão grande quanto o ponto final, nem tão pequena quanto a vírgula. Tá bom? Então, vai ser uma coisa ali no meio, entre a vírgula e o ponto final. Por isso que é um ponto e vírgula. Ele também separa partes de um período, né, das quais uma pelo menos contém a vírgula. Por exemplo, Mário comprou livro, Paulo, revistas. E também separa itens de enunciados enumerativos, né? Por exemplo, temos uma lista. Eu preciso comprar algumas coisas. Papel, 2 pontos. Caneta, 2 pontos. Giz de cera, 2 pontos. Borracha. Então, quando a gente tem uma lista, né? Itens enumerados um embaixo do outro, nós vamos usar esse ponto e vírgula, beleza? O ponto final, ele assinala o fim de um período, ou seja, de algo ali que a gente está querendo dizer, fechar aquela ideia. Depois de certas abreviaturas, né? Por exemplo, senhor, senhora, artigo, primeiro. E os sinais que vão marcar melodia e entonação. Os 2 pontos, quando que nós vamos usar? Para citações, para enumeração explicativa, um esclarecimento, uma síntese, uma consequência, né? Normalmente, a gente sempre escreve um esclarecimento, uma explicação depois dos 2 pontos. Ponto de interrogação. Em uma interrogação direta ou seguido de reticências para indicar a dúvida. Já o ponto de exclamação, quando há entonação exclamativa, ou seja, não é possível, ai que susto, né? As reticências. A gente vai indicar uma interrupção do pensamento, beleza? As aspas, normalmente a gente vai isolar citações, isolar algumas palavras, né, ou expressões estrangeiras, e também para realçar ou ironizar algo. Tranquilo? Os parênteses, eles vão servir para isolar passagens que fogem da sequência lógica do enunciado, beleza? Eles servem para circunscrever uma reflexão, inserir um comentário paralelo, encaixar uma definição, uma explicação. Os colchetes, normalmente a gente vai empregá-los para isolar construções que já contêm parênteses, né? A gente vê isso muito em matemática, né? Quando a gente vai fazer aquelas expressões numéricas, né? Vem os parênteses, os colchetes e depois as chaves. Então, a gente tem que começar dos parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. O travessão, ele vai indicar mudança de interlocutor, ou seja, a gente está lendo um diálogo ali de um livro, e aí quando troca o travessão, né, coloca em outro travessão, a gente percebe que mudou de personagem, por exemplo, falando ali no livro, beleza? E aí tem uma parte da gramática, mudando, né, agora de assunto, chamada semântica. E a semântica, ela vai tratar da significação das palavras, beleza? E aí a semântica, ela pode ser descritiva ou sincrônica, né, no sentido de estudar atualmente as palavras. Histórica ou diacrônica, o estudo da evolução dessas palavras, beleza?
E aí, a gente precisa entender uma coisa chamada significação das palavras e as figuras de linguagem. A gente vai usar muito nessa semântica, nessa parte da gramática. O que é a sinonímia? Sinonímia, gente, é basicamente os sinônimos, ou seja, palavras que possuem semelhança ali nos significados. Já a antonímia vão ser os antônimos, né, que são palavras opostas. Amor, ódio, dia, noite, calor, frio, claro, escuro. A homonímia, ela é dividida aí em algumas partes, né? Então, é uma particularidade de duas ou mais palavras que possuem identidade de som de forma, mais diversidade de significados. Por exemplo, palavras podem ser homófonas, mesma pronúncia, mas são diferentes na escrita. Por exemplo, acento com C e acento com SS, beleza? Acento com C é aquele acento mesmo, né, das palavras, e acento com SS é da gente sentar. Concerto e concerto, né? Com S e com C. Por exemplo, concerto com S, concerto de roupas. Concerto com C, concerto de música. Homógrafas. Mesma grafia, ou seja, mesma escrita, mas diferentes na pronúncia, beleza? Pode e pôde, né? Olho e eu olho. Então, mesma grafia, mesma escrita, só que a pronúncia ela é diferente. Ou elas podem ser palavras perfeitas, né? Pode ter uma homonímia perfeita. São iguais na escrita e na pronúncia. Por exemplo, rio, né? De sorrir. E o rio sendo substantivo, né? Um rio de águas, beleza? São é uma pessoa são. Pode ser um verbo, pode ser um adjetivo, pode ser o são, né? De um substantivo. O que é uma parônima? Parônima, gente, vai ser a particularidade de duas palavras que apresentam semelhança na grafia e na pronúncia, mas tem uma diversidade de significado. Por exemplo, despercebido, desapercebido, eminente, iminente, absolver, absorver. Então, tem palavras que a gente acha que tem tudo a ver na escrita e na pronúncia, mas o significado é diferente em muita coisa, porque a gente às vezes fala tão rápido que a gente às vezes até acha que escreve e fala do mesmo jeito, né? Mas o significado é totalmente diferente. A polissemia, poli a gente pode lembrar que são muitos, né? Então são palavras que vão ter multiplicidade de sentidos, né? Por exemplo, o verbo fabricar. Fabricar balas, né? Seja no sentido de manufaturar essas balas. Fabricar ninhos, construir. Fabricar moedas, né? Cunhar. Fabricar a própria desgraça, ou seja, maquinar, preparar. Fabricar um ídolo, ou seja, inventar. Outro exemplo é a palavra fino, né? O adjetivo fino. Voz fina é uma voz aguda. Lâmina fina vai ser uma lâmina afiada. Um livro fino, aquele que não é grosso. Um homem fino, que é educado. Ou um ambiente fino, que é um ambiente seleto. Então, a polissemia é quando uma palavra ela vai ter múltiplas significações e sentidos também. Pessoal, nós falamos sobre os sinais de pontuação. Falamos sobre também a polissemia, né? Sobre palavras antônimas, palavras sinônimas, palavras homófonas, homógrafas. Então, assistam ao vídeo quantas vezes for necessário, anotem as dúvidas de vocês e também busquem sempre outras formas para aprender e não se esqueçam de fazer os exercícios da apostila. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.